Senhores, nós teremos agora espaço para as manifestações das instituições e entidades. Cada uma tem direito a 5 minutos e a fala deve ser de apenas de um representante. Nós já temos alguns inscritos. Quem ainda não se inscreveu e quer participar, só informar a nossa equipe de apoio. Após essas manifestações, nós teremos 5 minutos com cada expositor e mais 5 minutos com cada debatedor. Então, para iniciar, nós convidamos o representante da Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigado, bom dia a todos. Boa tarde, nem sei. Agradeço a gentileza do convite. Meu nome é Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. A primeira consideração é de que eu concordo que mais estudos são necessários no impacto da morbimortalidade com a sibutramina para reduzir as incertezas com novos ensaios clínicos. Segundo, o SEBRIM, em 2010, mostrou que a redução do peso corporal com sibutramina é apenas de 5 quilos, de 12 a 52 semanas. Mas 5 quilos para pacientes que precisam perder 10 quilos é totalmente diferente de pacientes que precisam perder 30. Terceiro, a sibutramina foi publicado recentemente no Journal Clinical of Endocrinology and Metabolism, agora em junho de 2011, onde mostra que efeitos colaterais da sibutramina mostrou infarto miocárdico não fatal em pacientes com eventos prévios cardiovasculares. Mas o Orlistat ele também mostrou lesão hepática. E os análogos da GLP-1, as chamadas incretinas, mostrou pancreatites. Quarto, estudo duplo cego randomizado, principalmente publicados por Waden, mostra que dietas mais mudanças cognitivas comportamentais, mesmo após 5 anos, todos os pacientes voltam a ganhar peso. E o interessante é que também mostrou que já com 1 ano e meio, praticamente 18 meses, esses mesmos pacientes, eles voltam a ganhar peso e que os medicamentos atuais fazem parte da terapêutica do tratamento da obesidade, considerando essa chamada pirâmide, a pirâmide do tratamento de doenças crônicas. Quinto, o Cinetox 2011, Sistema Nacional de Informações, mostra que ocorrências de morte com benzodiazepínicos, 19,5%. Ocorrências de mortes com antidepressivos, 15,4%. Anticonvulsivantes, 8%. Sibutramina, nenhum. Analgésico antipiréticos, 7,3%. Número 6. Risco cardiovascular é diferença de doença cardiovascular. Ou seja, um paciente que tem um índice de massa corporal elevado, que tem circunferência abdominal elevada, tem maior risco de doença cardiovascular, sim, mas não apresenta evento cardiovascular. Portanto, a indicação do próprio agente terapêutico sibutramina já preconiza exatamente isso, não prescrever. Ou seja, não prescrever nessas condições clínicas é exatamente o que o especialista deve fazer e faz. E a pergunta é sempre a mesma. Existe algum tipo de obesidade sem risco cardiovascular? 7. O grande problema é o aspecto psicossocial do obeso, riscos e benefício. Ou seja, é possível quantificar? Pergunte aos obesos, questione aos obesos, indague aos obesos. Felizmente, todos que eu vi aqui estão todos magros, eu não vi nenhum grande obeso aqui, graças a Deus. Mas seria muito interessante, inclusive pelos apresentadores, que o clínico e o especialista sabe como que o obeso sofre e vai sofrer quando você retirar esses medicamentos anti-obesidade. Mas mais do que isso, além desse lado psicossocial, é que a maior eficácia dos medicamentos anti-obesidade é justamente quando você
para esse paciente de tomar e ele volta a ganhar peso. É o reganho do peso, assim como qualquer outra doença crônico-degenerativa. Muito obrigado. Nós convidamos agora o senhor Ailton Galberi. Bom dia a todos. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e eu fico muito satisfeito que a Anvisa esteja interessada em cuidar da população brasileira e reavaliar uma série de medicamentos. Nós vimos agora uma lista que o colega falou, nós vimos a respeito de diclofenac, nosso colega que veio da Dinamarca falar sobre o estudo SCOUT, colocando que existe uma série de medicamentos com problemas sérios. E nós temos que acreditar que os nossos 4.000 endocrinologistas que eu represento têm condições de avaliar os problemas dos nossos pacientes para ver as indicações precisas do uso dessas drogas. Que são drogas que certamente, em função do que foi mostrado aqui, que nós estamos com mais de 50% da nossa população com excesso de peso e obesidade. Quer dizer, a maioria tem excesso de peso, mas esse excesso de peso provavelmente pode chegar, inclusive, a níveis de obesidade. E muitos desses vão se beneficiar com o uso dessas drogas, que nós temos uma experiência grande e com cuidado no seu uso, eu acho que os riscos são muito menores que muitas drogas que existem no mercado. Eu acho que os nossos especialistas e os nossos colegas médicos têm condições de avaliar o custo-benefício dessas drogas. E, como foi colocado aqui, os conflitos de interesse com essas drogas, em especial a sibutramina, é uma droga que hoje está muito barata no mercado, uma droga que é mais democraticamente utilizada, porque todos os medicamentos que vêm a seguir, que estão surgindo para o tratamento da obesidade, e a gente acredita que a obesidade é uma doença crônica, e provavelmente para vencer essa luta contra a obesidade crescente no mundo, nós vamos ter que ter drogas eficientes para uso por toda a vida. E essas drogas, como os inibidores os agonistas de GLP-1 que foram colocados aqui, incretina, são drogas que custam 350, 400 reais por mês. A sibutramina hoje custa em torno de 20, 30 reais por mês o seu tratamento. Então é uma droga que realmente não existe mais interesse, inclusive conflitos de interesse com essa droga, porque não existe investimento mais nessa droga. Nós estamos lidando aqui com isso pelo benefício que ela pode trazer para os nossos pacientes, que são em número cada vez maior, os pacientes que necessitam emagrecer, que têm muitas dificuldades com a manutenção de mudança de estilo de vida e dietas. A sociedade aqui vem se manifestar a favor dos efeitos da sibutramina no benefício desses pacientes. Era esse o meu comentário e agradeço a presença. Convidamos agora a fazer uso da palavra a senhora Rosana Bento Rodominski e o próximo inscrito é o representante da Associação Médica Brasileira. Bom dia. Bom, meu nome, os senhores já sabem, é Rosana Bento Rodominski, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná e atualmente sou presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Obesidade. Eu vou me deter a 3 pontos que o Dr. Dirceu, logo no início da apresentação, comentou. O primeiro ponto seria, quais os pacientes que se beneficiariam com o uso da sibutramina? Eu diria para o Dr. Flávio, os pacientes não morrem só de doença cardiovascular. Os pacientes obesos morrem também de câncer, eles têm uma péssima qualidade de vida, eles sofrem com osteoartrose, eles sofrem com gota. Então, eles precisam emagrecer não só por problema final de doença cardiovascular, mas por uma série de outros problemas. E nós sabemos que quando o tratamento não medicamentoso não funciona, o medicamento resolve. O doutor Álvaro mostrou isso muito bem, que a sibutramina ela é eficaz, os indivíduos perdem mais do que 4 quilos quando em relação ao placebo, e que essa soma de perda de peso é importante para a redução da morbidade. Talvez não seja para a mortalidade cardiovascular. Também ele mostrou que aumenta o HDL,
diminuem os triglicerídeos, e nós também temos trabalhos que mostram diminuição da glicemia e controle do diabetes. Então, concordo que há aumento da frequência cardíaca e hipertensão arterial. Isso é fato. Agora, nós não podemos extrapolar os dados do Scout para a população de uma forma geral. E foi isso que nós fizemos, eu vou tomar a liberdade de ler, o que nós fizemos em relação a definir qual a população que deve ser utilizada no tratamento com o uso de sibutramina. A sibutramina é uma medicação bem indicada para o tratamento da obesidade ou sobrepeso, quando associada a comorbidades da obesidade ou aumento da circunferência abdominal, cujos pacientes não melhoraram com as medidas não medicamentosas. Em pacientes hipertensos, sua administração deve ser acompanhada com controles constantes de níveis pressóricos e da frequência cardíaca. A sibutramina é contraindicada, é que a definição melhor de qual população nós não devemos indicar a sibutramina. Ela é contraindicada em pacientes com história de doença cardiovascular, incluindo doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, doença arterial periférica ou hipertensão arterial não controlada, porque isso leva a infarto agudo do miocárdio não fatal e acidente vascular cerebral não fatal. Não há evidências de contraindicação da sibutramina para diabéticos tipo 2 com quadro clínico de doença coronariana e ou diabetes tipo 2 sem doença cardiovascular. Então, acho que isso fica muito bem definido em qual população nós devemos usar. E, novamente, não devemos extrapolar os resultados do estudo Scout. Aqueles 2,6 quilos foi naquela população em que se manteve a medicação, mesmo nos pacientes que não responderam ao tratamento, que é uma coisa que não se faz. Então, respondendo à terceira pergunta, qual é o comprometimento dos médicos a respeito do tratamento? Ora, quando a medicação é bem utilizada por médicos com conhecimento adequado da doença e da fisiopatologia da doença e dos mecanismos de ação da medicação, das indicações e das contraindicações, o benefício é maior que o risco, sem dúvida nenhuma. Então, acho que aí o médico se compromete desde que ele saiba exatamente o que está tratando e com o que está tratando. Convidamos agora o representante da Associação Médica Brasileira e, a seguir, o representante da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Meu nome é Vanderlei Bernardo, eu coordeno o projeto de diretriz da AMB e agradeço a honra de poder estar participando dessa discussão que, no meu ver, está centrada efetivamente no paciente. Eu percebo que quando nós entramos numa discussão dessa com pareceres, estudos científicos, diretrizes, nós esquecemos, às vezes, de avaliar a força efetivamente da evidência e toleramos questões metodológicas que, na verdade, foram toleradas e foram trazidas para o painel como se fossem algo aceitável. Então, eu discordo de esse tipo de posicionamento, mesmo que a comunidade internacional tenha validado um elemento, porque faz parte do nosso ganho pessoal aprender a avaliar criticamente e entender que esses elementos determinam mudanças. Então, eu não consigo hoje dissociar de tomadas de decisão o esquecimento do que motivou a tomar a decisão, que foi a evidência e a informação científica, e com toda a sua incerteza embutida, envolvida. Então, eu gostaria de, particularmente, comentar as duas evidências científicas que foram trazidas para essa manhã para a discussão do uso da sibutramina. A primeira, uma revisão sistemática com meta-análise que o professor Álvaro apresentou, que, na verdade, como ele mesmo falou, o desencanto de uma grande quantidade de informações com um nível de evidência, ou seja, um erro tipo 2, um poder da amostra pequeno para sustentar as suas conclusões. Então, a gente sempre fala que, quando nós agregamos, e a meta-análise faz isso, pequenos defeitos, nós criamos um grande defeito. Então, quando eu tolero estudos que são fracos e agrego esses estudos e crio um pseudo forte, na verdade,